Bom, ao longo de toda a minha carreira eu já fiz várias entrevistas de emprego e a verdade é que eu aprendi muito com cada uma delas. Quando eu fui fazer minhas primeiras entrevistas, eu tinha muito medo de travar, de dar branco, de não saber o que falar, de não saber explicar alguma coisa. Mas aí que o tempo foi passando, eu fui meio que fazendo uma análise, de como eu tinha ido em cada entrevista e eu aprendi muitas coisas e a ideia desse vídeo é passar para vocês todos esses aprendizados que fizeram com que hoje em dia eu me sinta muito mais leve, muito mais confiante para ir fazer algumas entrevistas de emprego. Para ser bem honesto com vocês, as entrevistas de emprego elas têm meio que um padrão, sabe? Assim, o recrutador, ele sempre tem algumas perguntas padrões assim para fazer para você, e o ideal é que você se prepare para essas perguntas. Nesse vídeo eu também vou falar sobre desafios técnicos, mas primeiro vamos focar na parte comportamental, na parte ali mais RH de fato. Bom, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que você não pode ir para uma entrevista de emprego despreparado. Mas o que significa despreparado? Significa que quando você vai para uma entrevista de emprego, para uma empresa, você tem que pelo menos antes da entrevista pesquisar sobre a empresa, entender o ramo de atuação, os valores, o que eles fazem, o que eles entregam para os clientes. Porque você fazer esse mapeamento antes da entrevista vai fazer com que no meio da entrevista você consiga identificar isso e mostrar para o recrutador que você sabe. Dessa forma, o recrutador vai perceber que você está realmente interessado na vaga, que você foi atrás, que você foi pesquisar, foi atrás de entender sobre a empresa. Isso dá um diferencial muito grande, porque mostra que você não está simplesmente atirando o seu currículo para todos os lados. Mostra que você aplicou para aquela empresa e que você está determinado a conseguir aquela vaga simplesmente porque, obviamente, você foi lá e foi pesquisar sobre o que eles fazem. Falando mais sobre questão de comportamento, uma empresa, um recrutador, ele não contrata robôs, ele contrata pessoas. Então, quando você for para uma entrevista de emprego, não vai só pensando na parte técnica, não vai só pensando em conceitos técnicos, não vai só pensando em como você escreve código. Você tem que mostrar para o recrutador o seu lado humano, o seu lado sociável, o seu lado simpático, o seu lado de conviver com pessoas, de trabalhar em equipe. Se você for o cara mais inteligente do mundo, mas chegar na entrevista com a cara fechada, zero energia, zero demonstração assim de que você sabe se comunicar, você não vai passar nessa entrevista, não importa o quão bom você seja. Então, na hora da entrevista, você mostrar o seu lado humano, as suas soft skills, é muito importante. Então, a minha dica é, chega lá com um sorriso no rosto, com a postura certinha, chega lá sendo amigável, educado, faça perguntas pertinentes, seja um cara mais extrovertido. Você tem que se esforçar para fazer isso, para mostrar que você é uma pessoa boa de se trabalhar. Principalmente para vagas mais iniciantes, onde você não tem muitas qualificações técnicas, você tem que compensar isso com suas soft skills, com o seu jeito de conversar, com o seu jeito de trabalhar em equipe, com a sua disposição para aprender com as pessoas que são mais experientes. Tudo isso é muito relevante e se você conseguir mostrar isso de uma forma legal, com certeza você vai conseguir a sua vaga ou pelo menos vai estar na frente da maioria dos candidatos. Além de tudo isso, antes de ir para a entrevista também tem algumas cartas na manga, porque provavelmente eles vão te perguntar o que você faz, o que você estuda, qual foi o desafio técnico mais difícil que você já resolveu, como você lida quando você tem uma intriga com algum colega. Isso são perguntas muito comuns e acontecem bastante nas entrevistas. Então, antes das entrevistas, pegue essas perguntas e prepare respostas para elas, porque dessa forma você já chega lá preparado para dar uma resposta que vá, com certeza, agradar o recrutador. Falando um pouco mais sobre a parte técnica agora. Assim, em vagas de estágio, eu acho que não é comum ter desafio técnico, mas vamos falar assim, em vagas mais iniciantes, às vezes tem, tá? Para júnior principalmente. Quando você tiver que fazer um live coding, um system design, algo do tipo, se você não sabe o que eu tô falando, dá uma pesquisada, ou eu posso fazer um vídeo falando sobre, mas quando você tiver que resolver isso, junto com o recrutador te olhando ali, ou o tech lead, te analisando, eles não estão interessados em ver como você escreve o código só. Não é só isso. É como você escreve o código e como você pensa na solução. Então, quando você estiver resolvendo um desafio de lead code, uma coisa de system design, você ter que, enquanto resolve, falar em voz alta o que você está pensando. Porque daí você consegue mostrar para o recrutador a forma que você pensa e soluciona problemas. Porque é nisso que eles estão interessados. Se você ficar ali só codando ou só desenhando fluxograma sem falar nada, primeiro, vai ficar um clima muito ruim na entrevista, porque fica aquele silêncio, e aí você começa a se sentir cada vez mais pressionado. Então, sempre que você conseguir manter diálogo com o recrutador, e explicando e falando, vai com certeza ajudar você demais a ganhar pontos, nessa entrevista, porque ali você mostra que você sabe o que você está fazendo e que você sabe explicar o que você está fazendo. Então, sempre em desafios técnicos, não fique calado. Vai lá, vai resolvendo e explicando o que você está fazendo. Isso é muito importante. É muito comum também em entrevistas você receber perguntas técnicas. Como você usa tal coisa? Como você explica o conceito tal? Como você resolveria o problema X? E essas perguntas, elas têm, assim, aquela coisa que fazer você pensar que não pode errar, que você não pode dizer que não sabe, que você tem que tentar dar um jeito. E sim, em algumas entrevistas, você não saber alguma coisa, ou você falar que não sabe, pode sim te desclassificar. Mas eu garanto que é muito melhor você falar pro recrutador, olha só, eu não sei isso, mas eu sei aonde buscar, e se for preciso eu vou aprender. É muito melhor você ser honesto e falar isso do que ficar enrolando, enchendo
linguiça, dando volta e não respondendo a pergunta de fato. O recrutador, quando te faz a pergunta, se ele for um cara mais técnico, ele sabe quando você sabe ou não a resposta. Então não adianta ficar enrolando, não adianta ficar contornando o circo. É você pegar e ser honesto, falar, olha, eu não sei, mas eu posso aprender e eu sei aonde buscar e se for necessário eu vou fazer isso. Então a honestidade nesse momento da entrevista, ela é um ponto muito relevante, porque por um lado você está dizendo que não sabe, mas por outro lado você está mostrando que você é um cara honesto e que está disposto a aprender qualquer coisa caso seja necessário. Ao fim da entrevista é muito comum que o pessoal te pergunte se você tem alguma pergunta para eles. Geralmente no nervosismo, na vontade de acabar a entrevista logo, você vai pegar e vai falar, não tenho, vai desligar a chamada e vai acabar por ali. Mas você não pode fazer isso. Esse é o momento de você falar, de você perguntar, de você tirar dúvidas sobre a vaga. E além disso, ajudar você a entender aonde você vai trabalhar, mostra para o recrutador que você já está se vendo dentro da empresa, que você já está se vendo lá trabalhando, que você já está interessado em saber como eles trabalham, porque você está motivado e convicto que você vai conseguir aquela oportunidade. Então nesse momento, pergunta como é o fluxo de trabalho, pergunta como é a questão do code review, pergunta o que eles esperam de você nos primeiros 3, 6 meses. Isso é muito importante, né? Pergunta para eles o que eles esperam de você, né? Se eles esperam que você seja um cara que trabalha de uma forma tal ou não. Você perguntar o que a empresa espera de você como profissional dá um diferencial muito grande, porque mostra que você está interessado em entender, em alinhar as expectativas de você e de quem está te contratando. Então, na hora de você fazer as perguntas, tente pensar em perguntas assim, objetivas, mas que mostre o seu real interesse naquela vaga e que mostre que você já está com a cabeça lá, trabalhando, né, dentro da empresa, você já está preocupado com isso. Isso é um diferencial muito grande e vai te ajudar demais a ganhar uns pontos ali na entrevista, pode ter certeza. Fazendo um resumo aqui, assim, bem resumido mesmo, você, para não ficar nervoso na entrevista e para ir bem nas entrevistas, precisa estar preparado para elas, tanto tecnicamente, quanto sabendo sobre a empresa, quanto mentalmente, psicologicamente. Você tem que saber ir para a entrevista já, assim, na cabeça com o que você precisa mostrar, o que você precisa falar, o que você precisa passar para o recrutador. Se você conseguir fazer essa preparação, seguir esses conselhos que eu dei para vocês, cara, assim, não tô dizendo aqui que é garantido que você vai passar nas entrevistas, que você vai conseguir as vagas, porque é impossível garantir isso, mas eu tenho certeza que se antes você tinha uma chance de 10%, aplicando o que eu falei nesse vídeo, a sua chance vai para uns 60%, 70%. Claro, é um número assim que eu tô chutando aqui agora, óbvio, mas é pra vocês terem uma noção assim de como realmente é importante essas dicas que eu passei para vocês. Mas e aí, você já fez alguma entrevista? Como você se prepara para entrevistas? Qual é o seu desempenho em entrevistas? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão de vídeo? Pode ficar à vontade para comentar aqui, que eu vou fazer um vídeo falando sobre, ou posso te responder aí nos comentários. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado.